Movendo um ímã no interior de uma bobina integrada num circuito elétrico, pode induzir-se uma corrente elétrica no circuito. Explique com base na lei de Faraday por que motivo o movimento do ímã em relação à bobina induz uma corrente elétrica no circuito. Antes de respondermos a esta questão, vamos fazer uma abordagem aos conceitos de fluxo de um campo magnético, variação do fluxo de um campo magnético, força eletromotriz induzida. Vamos abordar os conceitos de fluxo de um campo magnético, variação de fluxo de um campo magnético, força eletromotriz. Suponhamos que existe numa determinada região do espaço um campo magnético B. Este campo magnético, claro que sabemos que está a ser criado por um ímã que tem aqui a sua polaridade norte e deste lado terá a sua polaridade sul, porque as linhas do campo magnético estão aqui representadas, como sabemos, têm origem no polo norte do ímã e terminam no polo sul do mesmo ímã ou de outro ímã. Nessa região do espaço, vamos definir uma superfície de área A, delimitada aqui por esta linha representada a vermelho. Vamos chamar a esta linha uma espira. Ela tem uma forma irregular. Podia ter uma forma regular, não havia problema nenhum. Perpendicularmente também à superfície definida por esta espira, vamos considerar o vetor normal n. Portanto, este vetor é permanentemente perpendicular a uma das faces da área delimitada, da superfície delimitada por esta espira. Define-se fluxo de um campo magnético B através desta expressão matemática. O fluxo do campo magnético B em unidades do Sistema Internacional é Weber, W maiúsculo B minúsculo, e é igual à intensidade do campo magnético B, portanto em Tesla, símbolo maiúsculo T, e é a área delimitada pela espira, em metros quadrados, e ainda, portanto isto são tudo produtos, ao cosseno de alfa. Repare-se que o alfa, aliás, é o ângulo que B e N fazem em cada instante. Neste momento, por exemplo, B e N fazem um ângulo de 0 graus. Mas a espira pode rodar. E, portanto, se rodar, o alfa vai modificar-se. E isso traz como consequência alteração no fluxo. O caso limite, por exemplo, será aquele em que o vetor n é perpendicular ao vetor b. Nesse caso, nenhuma linha de campo atravessará a espira. E, portanto, também o fluxo seria zero. E será zero. Mas é zero porque aqui o nosso alfa, este alfa que foi definido entre b e n, vale π sobre 2, ou 90 graus. E como sabemos, o cosseno de alfa é, no caso de alfa ser 90, o cosseno de alfa é zero. Portanto, o fluxo através da espira é nulo. Portanto, temos várias maneiras de variar o fluxo. Portanto, a espira pode rodar. Podemos deformar a espira. Dar-lhe outra forma. E, portanto, deformar a espira é alterar a área que ela define. E podemos também fazer variar a intensidade do campo magnético B. Ou até fazer a orientação do campo magnético, pô-lo a sua direção também a variar. Mas isso já estava contemplado aqui, no ângulo alfa, porque é o ângulo entre o campo magnético, entre o vetor campo magnético e o vetor n, que é, como foi definido, um vetor que é perpendicular a uma das faces da superfície delimitada pela espira. No caso de haver variação do fluxo do campo magnético B, como sabemos, surge uma força eletromotriz induzida na espira que vai originar uma corrente elétrica na espira. Essa força eletromotriz no Sistema Internacional tem a unidade de volt, V maiúsculo, e é definida pelo seguinte quociente. No numerador, o módulo
da variação do fluxo magnético, portanto, em Weber. No denominador, o intervalo de tempo em segundos. Portanto, sempre que houver variação do fluxo, haverá força eletromotriz induzida. Por exemplo, nesta situação agora estática, se não fizermos alteração nenhuma, nós temos fluxo, mas porque temos B, porque temos A e porque temos um ângulo não nulo, um cosseno de alfa não nulo entre B e N, mas não teremos força eletromotriz induzida. Porquê? Porque para haver força eletromotriz induzida é necessário que haja variação do fluxo do campo magnético. E isso só acontece se variarmos a intensidade do campo B, se variarmos a área A ou se variarmos a direção entre B e N. Caso contrário, a força eletromotriz é nula. Não esquecer, há força eletromotriz induzida se houver variação do fluxo do campo magnético. Vamos falar de fluxo de um campo magnético, variação de fluxo de um campo magnético, força eletromotriz. Esta imagem tem muita informação porque vamos ter que analisar detalhadamente e com alguma vagarosidade. Começamos por informar que o que está aqui representado por estas linhas paralelas e que se orientam da esquerda para a direita pretende ser as linhas de um campo magnético B. Como sabemos, se estas são as linhas de um campo magnético B, então elas estão a ser criadas pela polaridade norte de um ímã colocada nesta zona e pela polaridade sul do mesmo ímã ou de outro ímã colocado nesta zona. Portanto, como sabemos, as linhas do campo magnético, as linhas orientam-se do Polo Norte para o Polo Sul. Neste caso, como elas estão paralelas e igualmente espaçadas, nós concluímos que este campo magnético aqui é uniforme. Nesse campo magnético nós temos uma espira retangular, que está aqui representada, mas que aqui é vista de topo. Essa espira retangular pode rodar em torno deste ponto. Neste momento, estes pontos aqui representados significam linhas de campo que atravessam essa espira retangular. Subjacente a esta espira, como se sabe, existe uma área A. Portanto, temos aqui um campo magnético B que atravessa uma espira, retangular neste caso. Essa espira, porque vamos precisar desse conceito, tem, vamos definir, um vetor unitário n que lhe é perpendicular, ou seja, é sempre perpendicular a uma das faces da superfície delimitada pela espira retangular. Portanto, como vimos há pouco, o número de linhas de campo a atravessar a superfície da área A, aqui nesta zona. Aqui neste gráfico nós temos a variação do fluxo do campo magnético. Como sabemos, o fluxo do campo magnético é calculado através desta expressão. E qual é o significado dela? B é a intensidade do campo magnético, A é a área que é atravessada pelas linhas de campo, portanto é a área da espira, e alfa é o ângulo que este vetor n, que já foi definido, que é sempre perpendicular a uma das faces da superfície definida por esta espira retangular, portanto é o ângulo que este vetor normal, portanto perpendicular a esta espira, faz com a direção do campo. Neste momento, por exemplo, o ângulo é zero. Portanto, esta é a expressão para o cálculo do fluxo do campo magnético, B vezes A vezes o cosseno de alfa. E vamos ver, ao longo da animação, a sua representação aqui nestes gráficos de barras. Está representada uma parte a azul e outra parte a vermelho. Temos aqui três barras, por questões de animação, vamos unicamente ter animação referente a 3 rotações completas da espira.
A parte azul significa que o fluxo é positivo, a parte vermelha significa que o fluxo do campo magnético que atravessa a espira retangular é negativo. Nesta parte do gráfico nós temos a representação em função do tempo do fluxo e da força eletromotriz induzida. Como sabemos, o módulo da força eletromotriz induzida. Como sabemos, o módulo da força eletromotriz induzida é o quociente entre o módulo da variação do fluxo do campo magnético pelo intervalo de tempo ΔT. Noutras partes deste curso já verificamos que só existe força eletromotriz induzida sempre que haja variação de fluxo. Caso contrário, não há força eletromotriz induzida. Portanto, explicado mais ou menos o conteúdo desta imagem, vamos proceder a uma animação constituída por 3 rotações completas e depois voltaremos a fazer comentários. Vamos parar a animação. Vamos pará-la o mais possível perto da situação em que foi iniciada. E pronto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui a variação, aliás, o fluxo em função do tempo. Temos zonas em que o fluxo é máximo positivo, em que é nulo, em que tem um máximo negativo. E assim sucessivamente. Em relação à força eletromotriz induzida, uma vez que é o quociente entre o módulo da variação do fluxo a dividir pelo intervalo de tempo, nós temos só partes positivas, como é evidente. Vamos iniciar novamente a animação e olhar aqui para esta imagem. Vamos agora só olhar para esta imagem e vamos ver o que é que está a acontecer ao longo do tempo. O número de linhas que atravessam a espira vai variando com o tempo. Repare-se, se nós pararmos a animação, por exemplo, aqui, nós verificamos que muito poucas linhas de campo atravessam a espira. O local onde as linhas de campo, onde o maior número de linhas de campo atravessa a espira é mais ou menos aqui nesta zona, é quando o vetor N e o vetor B forem paralelos. Vê-se aqui nesta imagem. Portanto, atenção que o fluxo do campo magnético varia se esta espira estiver a rodar. E varia desta forma. Vamos parar a animação outra vez. Vamos tentar perceber o porquê destes gráficos e não de outros. Repare-se que a animação começa nesta situação, ou seja, aqui o fluxo é máximo. Depois a espira vai rodando. E à medida que roda, o fluxo vai variando. Mas vai variando de uma forma sinusoidal. Repare-se, vamos animar outra vez. Cá temos o fluxo a variar de uma forma sinusoidal. Vamos reiniciar a animação e vamos perceber porque é que varia de uma forma sinusoidal. Primeiro, porque a espira roda com um movimento circular uniforme. Depois, a variação do fluxo não é sempre a mesma. Repare-se, se nós definirmos aqui um ângulo de 45 graus, portanto, se dividirmos aqui este quadrante em 45 graus aqui e, claro, 45 graus ali, é fácil compreender que à medida que a espira roda, portanto, quando ela chega aqui, só as linhas de campo compreendidas entre este ponto e este deixaram de a atravessar. Mas, quando ela rodar mais 45 graus, nós vamos verificar então que o número de linhas de campo que a deixaram de atravessar são todas as compreendidas entre este ponto e este ponto aqui. Como a espira está a rodar com movimento circular uniforme, nós verificamos que a variação de fluxo é maior nesta zona do que nesta. Por isso é que a animação, repare-se, por isso é que a animação
conduz a estes gráficos. Temos aqui o máximo, depois a variação começa a crescer. Aliás, o valor do fluxo, perdão, temos aqui o fluxo, depois, à medida que, repare-se que nós começamos a animação assim, em que o fluxo é máximo. Temos o alfa a valer 0 graus, portanto o fluxo a valer BA. Aliás, o fluxo está compreendido entre BA e menos BA. Portanto, quando a animação começa, vamos parar aqui, o que é que acontece? Temos o fluxo máximo, mas à medida que vai rodando, o fluxo torna-se cada vez menor, até que passa pelo valor zero. Quando é que é este valor? Este valor é zero quando a espira estiver paralela com a direção do campo magnético B. O que é que acontece depois? Bom, ela continua a rodar, mas para onde é que aponta o vetor n? Bom, o vetor n começa a ter uma componente segundo a direção negativa do campo B, por isso é que o fluxo passa a negativo. Que ponto é este? Bom, este ponto é o ponto em que o fluxo do campo magnético é máximo, mas negativo, ou seja, é quando a espira roda e este vetor n está a apontar neste sentido. Porquê? Porque é o máximo negativo. Então, e que ponto é este? Bom, este ponto é quando a espira roda e este vetor está a apontar neste sentido. E assim sucessivamente. Vamos perceber porque é que a força eletromotriz induzida tem esta configuração e não uma semelhante ao fluxo. Repare-se que a força eletromotriz induzida é o módulo da variação do fluxo, a dividir por intervalo de tempo. Onde é que a variação do fluxo é maior? A variação do fluxo é maior aqui nesta zona, a partir daqui, não aqui, não aqui, nesta zona. A variação de fluxo é maior aqui. Estamos a falar de variação do fluxo. Variação do fluxo aqui é pequena, como foi visto há pouco. Quando a espira rodar 45 graus, estas linhas de campo deixaram de a atravessar. Mas quando rodar mais 45 graus, já foram estas. E estas são muito mais do que aquelas. Portanto, a variação do fluxo, está relacionada, a força eletromotriz induzida está relacionada com a variação do fluxo, acontece nas zonas, repare, é preciso que a espira rode, e portanto é nas zonas em que o fluxo caminha para zero. Por isso é que temos aqui o fluxo a valer zero e a variação da força eletromotriz a atingir o máximo. Que ponto é este e que ponto é este? Vamos fazer a animação. Tá. Vamos parar aqui. Nós aqui paramos. Ora, o fluxo, estamos aqui nesta zona. Portanto, podemos andar um bocadinho para trás, pensar um pouco atrás e ver o que é que acontece. O fluxo é zero, claro. Era quando a espira estava alinhada com a direção do campo. Não havia linhas a atravessar a espira. Ok. Mas a variação do fluxo é máxima. Porquê? Porque estamos nesta região aqui. Estamos nesta região e não nesta aqui em cima. Quando nós estamos aqui, estamos com, por exemplo, um fluxo mínimo. Mas é um valor máximo. Máximo, em módulo, é máximo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a espira está perpendicular às linhas de campo, mas com o vetor n a apontar neste sentido. Claro que aqui em cima a variação de fluxo, como sabemos, não é? Se ela está a rodar e quando a espira passa nesta zona, quando passa nesta zona é que as variações de fluxo são menores. Eu vou lá tentar colocar a espira. Ups, vou lá tentar colocar na situação que eu disse há bocado. Aqui. Nós aqui, portanto, estamos na mesma. Temos aqui o mínimo, que em módulo é o máximo, do fluxo. Claro, há muitas linhas a atravessar a espira. Mas a variação do fluxo é mínima. Pois é, porque estamos aqui. Uma pequena rotação conduz a uma perda, digamos, pequena de linhas de campo que atravessam a espira, enquanto que nesta região aqui, uma pequena rotação e o número de linhas de campo que deixam de atravessar já é maior. Eu penso que isso está aqui, se concentrar nesta imagem, consegue perceber isso.
a variação até aqui é diferente da variação até aqui. E onde é que ela é máxima? É máxima nesta região. Aqui a variação tende para o máximo, a variação do fluxo, enquanto que aqui a variação tende para o mínimo. Mais uma vez a animação, sem comentários. Vamos parar. O que é importante agora relembrar? Imaginemos que durante esta animação desligávamos o campo. Bom, desaparecia o fluxo, desaparecia a força eletromotriz. E se parássemos a expira? Isso não está contemplado nesta animação. Vamos ver o que é que acontecia, por exemplo, se parássemos a expira nesta situação. Os gráficos continuavam a ser estes? Repare que o gráfico do fluxo passava a ter um valor constante, portanto, paralelo ao eixo dos tempos. Vamos imaginar que isto era o máximo e que parava aqui. Então, o gráfico do fluxo teria este desenho. Isto desaparecia, não é? Porque o fluxo era constante. E o que é que acontecia à força eletromotriz? Bom, a força eletromotriz ia a zero. Porquê? Porque se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz. E, portanto, o gráfico da força eletromotriz induzida seria coincidente com o eixo dos tempos, portanto, a informar que a força eletromotriz induzida era nula. E pronto, penso que se observar este vídeo várias vezes, cada vez aprenderá um pouco mais com ele. Vamos falar de fluxo magnético, variação do fluxo magnético, força eletromotriz. Temos nesta representação um ímã, portanto com a sua polaridade, as linhas de campo, como sabemos têm origem no polo norte, terminam no polo sul do ímã ou de outro ímã. Temos uma bobina, que consiste num enrolamento de um condutor metálico. A bobina é essa que está ligada a um aparelho de medida que consideramos como sendo um amperímetro. E aqui temos a agulha do amperímetro que pode ou não acusar passagem de corrente elétrica. Vamos proceder a uma primeira animação. O que é que nós verificamos? Verificamos que quando há variação de fluxo do campo magnético através das espiras da bobina, há passagem de corrente elétrica no circuito constituído pela bobina. E também verificamos que quando a variação de fluxo não existe, não há corrente elétrica. Repare-se, está a haver variação, não há variação e, portanto, parou, continua a haver variação e, portanto, corrente elétrica. Mas note-se que agora, mais lento, e o que é que verificamos? Verificamos que a variação de fluxo é menor e, portanto, a força eletromotriz induzida tem um valor menor. Portanto, com consequência direta na intensidade da corrente elétrica. É importante que se tenha notado que quando não há variação de fluxo do campo magnético através da bobina, não há produção de força eletromotriz induzida e, consequentemente, não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer mais uma animação. Muito mais lento. Repare-se que a agulha do amperímetro não é tão defletida, como agora parou, porque não há variação de fluxo, voltou a mover-se. E repare-se também que há uma inversão no sentido da agulha quando o ímã vai para um lado e depois inverte o sentido do movimento. Repare-se, o ímã está parado, há fluxo através da bobina, claro, mas não há variação de fluxo e, portanto, se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz induzida e, portanto, também não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer outra vez a animação, variação de fluxo.
não há variação de fluxo e, portanto, a agulha parou, volta a haver variação de fluxo e a agulha vai parar quando voltar a não haver variação de fluxo, que é o caso. Por tudo o que acabamos de verificar, estamos então em condições de responder diretamente a esta pergunta. Portanto, se movermos o ímã no interior de uma bobina, o que é que vai acontecer? Vai haver variação de fluxo através da bobina. Essa variação de fluxo vai induzir uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz, por seu lado, vai provocar uma corrente elétrica no circuito da bobina. Portanto, é esta a resposta a esta questão de uma maneira mais simplificada.